Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Quero deixar uma palavra hoje em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Eu quero deixar ainda um outro texto em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que diz assim, versículo 2. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero falar aqui nesta manhã hoje sobre o crente e a política. É um assunto polêmico, eu particularmente eu não gosto de me envolver nesse assunto porque isso é muito polêmico. Existem três coisas, meus irmãos, que não adianta a gente discutir porque a gente não vai chegar em nenhum consenso. Existem três coisas que não adianta você discutir. Você não discute política, cada um tem a sua opinião política. Você não discute futebol, porque cada um tem o seu time. Isso é coisa do mundo, eu não tenho time, eu não tenho político de estimação. E você não discute religião, essas três coisas, política, religião e futebol, você não discute. Mas o crente, o verdadeiro cristão, ele está fora de tudo isso aí. Por quê? Porque ele não conforma com este mundo. O verdadeiro cristão, ele não embaraça com os negócios desta vida. Então eu estou trazendo esta mensagem para dizer o seguinte: eu estou vendo aí muitos irmãos embaraçados com o negócio desta vida, embaraçado com política. Meu irmão, não se embaraça com esse negócio de política. Política, política é um negócio, irmão, de espertalhões. Tem muitos espertalhões hoje. Aí a igreja evangélica é o maior curral eleitoreiro de políticos. Chega nessa época agora de política, os políticos vêm para dentro da igreja, dando paz do Senhor para os irmãos. Os pastores colocam esses homens corruptos, esses homens mau, dentro da igreja, coloca em cima do púlpito, no lugar santo, e às vezes até exige que os irmãos votem nesses corruptos. Por quê? Porque a maioria desses pastores, eles estão recebendo dinheiro desses políticos para apoiar esses políticos. Então, meu irmão, não se embarace com os negócios desta vida. Não se embarace com o negócio de política. Se política fosse coisa boa, ela não dividia o povo entre D e E. Os irmãos sabem do que eu estou falando. D e E. Então é essa confusão toda. Os irmãos ficam se debatendo, se degradando, arrumando inimizade por causa desses homens corruptos que não tá nem aí para você, meu irmão. Então, não se embarace com os negócios desta vida. Ninguém que se milita se embarace com os negócios desta vida, meu irmão. Jesus está voltando e não é hora de se embaraçar com os negócios dessa vida. Esse ano, ele é um ano de distração, ele é um ano de política, ele é um ano de Copa do Mundo. Cuidado, irmão, porque o inimigo quer distrair você. O inimigo quer tirar você do foco, que é o arrebatamento da igreja. Você que é maranata, eu tenho visto alguns maranata se embaraçando com isso aí. Cuidado, meu irmão. Deixa eu te citar aqui um exemplo para você do que é o tal do político. Constantino, o imperador Constantino, no ano 312, ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Constantino chegou em uma reunião da igreja primitiva e ele vendo então que os crentes daquela época tinham coragem,
aqueles crentes não se drobavam, eles morriam na arena por causa de Jesus, eles eram queimados, eles eram arrastados, eles eram assolados. Então Constantino, ele vendo a coragem daquele povo, o que ele pensou? Bom, se eu conseguir ficar do lado desse povo, eu vou conquistar o mundo. Então Constantino, ele chega em uma reunião da igreja primitiva e ele então levanta a mão de mentira dizendo que era cristão, que tinha aceitado Jesus. Muitos irmãos acharam bom, olha, o rei agora ele é o nosso irmão. Por um lado foi até bom, porque acabou a luta dos gladiadores, terminou a perseguição para os cristãos, mas por um outro lado foi ruim também. Por quê? Porque a igreja, o cristianismo, ele recebia dinheiro do Império Romano. Os líderes recebiam dinheiro do Império Romano, então eles não podiam reclamar. Então, volta e meia, meus irmãos, Constantino estava no culto da igreja primitiva, dando paz do Senhor para os crentes, volta e meia ele estava no culto aos deuses pagãos. Como faz os políticos hoje? Volta e meia eles estão na igreja evangélica dando paz do Senhor para os irmãos, volta e meia eles estão lá nos cultos aos deuses pagãos, meus irmãos. Então, eles têm que agradar gregos e troianos. Então, o político é isso, ele agrada gregos e troianos. A igreja verdadeira da época, aqueles verdadeiros cristãos, eles fugiram, eles foram para dentro das catacumbas e eles não aceitavam aquela corrupção dentro da igreja. Mas a igreja corrupta, ela era banhada com dinheiro, é igual hoje, esses pastores corruptos aí, eles estão recebendo dinheiro dos políticos para poder ficar fazendo política dentro da igreja, para poder ficar fazendo curral eleitoreiro dentro da igreja. Então, meu irmão, saia fora disso, não se embarace com isso. Então, a igreja, ela não podia reclamar. Ela não podia reclamar por quê? Porque ela recebia dinheiro do Império Romano. É como hoje, esses pastores, eles recebem dinheiro desses políticos. Então é por isso que eles estão aí apoiando esses políticos corruptos aí. Camarada aí amigado, camarada aí bebendo, fumando em cima dos púlpitos das igrejas aí. Sabe, é uma vergonha isso aí, esse cristianismo atual é uma vergonha. Essa igreja de Laodiceia, ela é, meus irmãos, uma vergonha. Então, meu amado, você que está me ouvindo através dessa mensagem do pastor João Peixoto, meu irmão, não se embarace com os negócios desta vida. Não se embarace com os negócios desta vida, porque Jesus está voltando. Não conforme com este mundo, como o texto de Paulo aos Romanos 12. Não conforme com este mundo. Essa política ela é corrupta, a política é coisa do mundo. Política não é coisa de crente viver envolvido, porque há muita sujeira atrás disso aí, há muita bandidagem, meus irmãos, em cima disso aí. Então, meu irmão, não se envolva com isso, você não é deste mundo, nós não somos daqui. O apóstolo Paulo fala assim, a nossa pátria está no céu. Então nós não somos deste mundo, irmão, nós não somos desta terra. Então não se envolva com isso, meu irmão, não se envolva com isso. Por quê? Porque isto não dá camisa para ninguém. Política não dá camisa para você. Dá camisa para eles que estão aí ganhando seus milhões, mas não para você. Meu irmão, acorde. Eu vou dizer aqui uma coisa para você aqui. Olha, eu, pastor João Peixoto, eu vou fazer agora, mês de outubro agora desse ano, eu faço 60 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa para você. 60 anos de idade e sempre o pobre foi giral de pancada. Ninguém vai resolver o problema do pobre. Esses camaradas eles não estão nem aí para você, meu irmão. Então não se envolva com isso. Não se envolva com política, meu irmão. Vou dizer mais uma coisa para você. Eu vou fazer 60 anos de idade esse ano e eu nunca precisei de um título de eleitor na minha vida para nada. Para nada. Trabalhei 35 anos de empregado, aposentei por tempo de serviço e eu nunca precisei de um título de eleitor para nada, nem para me aposentar eu precisei. O título de eleitor é um documento que você pode quebrar ele e jogar no lixo. É um documento que não presta para nada. Não presta para nada. Você vai comprar alguma coisa e eles não pedem título de eleitor, eles não pedem nada disso. O título de eleitor ele só serve para você quando você vai viajar para fora do país. A Polícia Federal exige para você tirar o passaporte. É a única coisa que ele serve. Então, os próprios políticos, eles chamam isso aí de documento de burro. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisso. Os políticos, eles chamam título de eleitor de
documento de burro, ou seja, eles chamam nós de burro, que pega esse documento de burro e vai lá votar para eles, para dar emprego bom para eles. Então, meu irmão, não fica aí brigando por causa de D nem de E, porque se D e E fosse alguma coisa boa, eles não existia essa injustiça social que existe nesse país. Enquanto um coitado de um pobre aí ganha R$ 1.212, eles estão ganhando milhões lá em Brasília. Enquanto um coitadinho ganha R$ 1.212 para sustentar a sua família, eles ganham milhões lá em Brasília. Então não fica aí defendendo, não fica aí com político de estimação, meu irmão, porque eles não estão nem aí para você. Eles não pagam a sua conta de água no fim do mês, ele não paga a sua conta de energia, ele não paga o seu gás, ele não paga a sua compra no supermercado. Então para que essa bobeira, dessa inimizade, dessa coisa terrível, dessa idolatria toda com político, meus irmãos? Não se embarace com os negócios desta vida. Não se embarace, porque Jesus está voltando. Amém? Fica aí o nosso recado. Eu, pastor João Peixoto, eu não me embaraço com isso. Eu não tomo partido de ninguém. E não vou votar para ninguém. Porque não adianta, meus irmãos. Eles não estão nem aí para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.